Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Sheila, esse é o Lua Sheila e hoje eu vou trazer pra vocês um tópico de escrita criativa pra falar também um pouquinho sobre a vida. O tópico que eu escolhi hoje é o ponto de vista. Geralmente, quando a gente tá pensando em escrita criativa, ponto de vista se resume à primeira ou terceira pessoa. Mas é muito mais profundo que isso. Por isso que eu já vou pular toda essa parte de em qual pessoa você vai narrar o seu texto pra falar aqui sobre a visão de mundo do seu personagem. Visão de mundo porque o seu personagem veio de algum lugar e tá indo para outro lugar e ele tá buscando sentido nesse caminho. Ele tá sempre, portanto, buscando o significado no mundo a partir de alguma coisa que ele já viveu e que tá consolidado em crenças. No texto isso pode aparecer de várias formas, tanto de maneiras mais sutis quanto de maneiras mais escandalosas. Tem algumas que eu gosto muito e vou dizer aqui duas pra vocês. A primeira são as metáforas do personagem. Dificilmente um personagem que tem um pano de fundo, uma visão de mundo moldada por usar ônibus todos os dias, quando for falar sobre barulho, vai se referenciar ao barulho do helicóptero, por exemplo. Se ele usa ônibus todos os dias, aquilo faz parte da maneira dele de ver o mundo, aquilo faz parte do que é a vida pra ele. Ele provavelmente, se vai falar de barulho e escolhe, por algum motivo, meio de transporte, ele vai lembrar do ônibus. E aí, a partir disso, a gente consegue ver também o segundo aspecto que eu trago aqui, que é a especificidade. O poder dessas especificidades está em colocar o leitor no meio da cena a partir do ponto de vista do personagem. Porque essa especificidade nunca é uma especificidade no meio do nada, é uma especificidade de um certo ponto de vista e de uma certa cena. Então, é a especificidade perfeita, ela é o encontro entre um certo personagem e uma certa cena, e aí isso é tão condensado que coloca você, leitor, no meio daquela cena e daquele personagem de uma vez só, tipo, acabou. No caso do ônibus, por exemplo, numa determinada cena, dependendo do personagem, a gente poderia falar. Por exemplo, tem um ônibus que eu pegava muito quando eu era mais nova, que ele parecia que tinha panela, um montão de panelas soltas no fundo, e aí ficava aquele barulho de panela no fundo. Quando eu falo de barulho de panela, você meio que sabe o que é. E aí imagina esse montão de panelas remexendo no fundo de um ônibus, e isso se transformando no barulho de um ônibus andando. Você tem uma ideia mais ou menos do que é esse ônibus já, você consegue estar nesse ônibus brevemente. É óbvio que isso é facilitado no processo da escrita porque eu não tô explicando, né? Então dá pra colocar a pessoa mais diretamente na cena. Mas mesmo aqui, colocando essa imagem pra você, você consegue tá um pouquinho mais no ônibus, porque eu contei pra você que esse não é um ônibus qualquer, esse é um ônibus que quando anda faz um barulho de panelas caindo no fundo, e aí obviamente esse ônibus vai quebrar em algum momento. Por que isso? Por que isso acontece? Porque a história de um personagem está impressa em cada ação dele. Então, tudo que ele vive no dia a dia dele, tudo que ele já viveu na vida dele, vai ser mobilizado quando ele for agir, quando ele for falar, quando ele for se comunicar. Da mesma forma como a sua história está impressa em cada ação que você toma. Até mesmo nos textos que você escreve. Tudo que você já viveu, as suas histórias estão lá impressas nos textos que você escreve. Ou seja, entender o ponto de vista de um personagem é também um caminho de entender o nosso próprio ponto de vista. Vou explicar. Se você não tiver uma certa autonomia com relação às suas crenças, ou seja, se você não for capaz de identificar as suas crenças, de saber onde é que elas te pegam, onde é que elas te impedem de ter um pensamento um pouquinho mais claro, onde é que elas te pegam pelo bril e aí você não consegue nem mesmo controlar a sua ação, se você não tiver uma autonomia, uma visão mais ou menos lúcida sobre as suas crenças, dificilmente você vai conseguir criar um personagem que se afaste minimamente de você, porque você vai achar que o seu ponto de vista sobre o mundo é o único ponto de vista possível. Então, a sua capacidade de criar um personagem mais ou menos próximo de você, no sentido do ponto de vista, tá um pouco pautada por essa autonomia que você tem ou não em relação a quem você é, a partir das histórias que você viveu e das crenças que essas histórias consolidaram. Você consegue aceitar as histórias que o seu personagem viveu, aceitar plenamente e aceitar também as crenças que ele tem. Você consegue entender que ele se justifica, que ele é pleno naquilo que ele é, ou só há uma justificativa, que é a sua justificativa, e aí aquele personagem, tudo que ele não estiver próximo de você, vai ser sempre tratado como alguma coisa que ainda está se desenvolvendo, com alguma coisa que tem uma certa fragilidade, como uma certa estupidez, porque existe uma verdade por trás, uma verdade que esse personagem ainda não atingiu e que é a sua verdade. E a pergunta mais filosófica por trás disso é: você é capaz de aceitar a singularidade do outro?
E aí, isso dando a volta, assim, indo pro avesso disso, pro outro lado dessa moeda, indo pro lugar que não te deixaria aceitar plenamente, com segurança, que pode existir uma pessoa com um ponto de vista completamente diferente do seu, personagem ou não, eu te pergunto, você aceita completamente quem você é? Você aceita completamente as histórias que você viveu e como elas te trouxeram até aqui? Como elas moldaram as suas crenças e as suas atitudes? Você aceita tudo isso que você virou? Você compreende que você só tá aqui, diante de mim, do jeito que você tá, porque você viveu as histórias que você viveu, sendo elas trágicas ou cômicas, inclusive geralmente trágicas e cômicas. Você percebe que você é o resultado singular de tudo que você viveu até agora? Porque se você não perceber, você não vai conseguir conceder isso pro seu personagem e nem na sua visão de mundo pra maneira como você enxerga as outras pessoas. Por isso que o pré-treino, pega o caderninho aí que é exercício agora, o pré-treino pra você entender e especialmente incorporar a questão do ponto de vista é entender o ponto de vista em você. Entender que você tem um ponto de vista singular, ele não é universal, ele não é neutro. Nesse pré-treino de ponto de vista é importantíssimo você entender quem você é, no sentido histórico, quem você é no sentido social, na sua família, qual é o papel que você exerce ali, qual é o papel que você exerce entre os seus amigos, qual é o papel que você está exercendo agora. E é lógico que não é um papel só, né? São vários papéis. Então, quais são esses papéis? Entende quem você é, de onde você vem, de onde você fala, de que lugar você fala, por que a sua fala é diferente de outra pessoa, por que você, quando alguém fala, presta atenção em determinadas coisas e não em outras, quais são os seus interesses quando você está ouvindo alguém, quais são as crenças que estão por trás da maneira como você enxerga o outro, da maneira como você se enxerga também. E conforme você vai fazendo essa análise, esse pré-treino, você vai se conectando com essas unidades, com essas situações, com essas cenas na sua vida que te definiram, aqueles momentos que mudaram tudo, aqueles momentos que foram pautando e que pautam até hoje o que você acredita e como você se relaciona com as pessoas e consigo mesmo. E aí você vai ganhando, a partir dessa consciência, uma autonomia em relação a quem você é, em relação às suas crenças. Porque quando você for percebendo de onde vêm as crenças, você também vai sacar que o para onde vão as crenças também é importante. Para onde você tá indo é tão importante quanto de onde você veio. Na verdade, você é esse sentido, né? Quais crenças vão te ajudar a chegar onde você quer chegar? Vão te ajudar a escrever o livro que você quer escrever, o texto que você quer escrever, a ser quem você é. E eu tô falando de escolher as crenças? Sim, estou falando de escolher as crenças, porque a gente tem um montão de crenças. A gente pode, sim, moldar uma crença pensando em onde a gente quer chegar. E a gente pode também escolher aquelas crenças que são mais a ver com aquilo que a gente precisa. E é lógico que isso não é um processo que você fala, escolhi aqui, mas tem um montão de ferramentas aí pra você lidar com isso. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, inclusive comenta aqui embaixo. Se entenda como um bicho buscando significado, aceita e vive isso. É uma coisa tão bonita ver o movimento dessas crenças, ver como elas estão agindo na gente e saber aproveitar. Porque tem tantas crenças que são ali, não ajudam você a chegar, né, que não são produtivas, quanto crenças muito produtivas que te mantêm vivo, que te mantêm acordado pra vida e querendo viver, querendo conquistar coisas. Então, ter uma autonomia sobre as suas crenças, ou seja, ter uma autonomia sobre o seu ponto de vista, é muito poderoso no sentido de definir, conseguir dizer pra onde você tá indo e aí conseguir ir pra onde você quer ir. É nas suas crenças que a sua história começa. Por isso que eu proponho que o estudo sobre o ponto de vista seja um estudo sobre o ponto de vista do seu personagem ou de todos os personagens que virão a partir de agora, a partir de você, e do seu ponto de vista. Porque no momento em que você tiver autonomia sobre o seu ponto de vista, você também vai ter autonomia para criar mais personagens com pontos de vista diversos aos seus. Vocês crescem juntos, você e os seus personagens. Então, bora fazer esse pré-treino de ponto de vista. Se você ainda não tá escrevendo, começa fazendo essa percepção, olhando para dentro, vendo o que molda o seu ponto de vista, quem é você como ser histórico, social, familiar, coletivo, quem é você dentro de você, quais são as crenças que estão pautando a maneira como você vê o mundo. E aí depois disso, ou enquanto isso, olha também para um personagem, olha para como ele enxerga a vida e aí se entende na relação com ele, vê o que ele tem para te ensinar. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de fazer, porque eu adoro falar sobre escrita criativa como uma coisa absolutamente intrincada à vida, conectada mesmo. Escrever e viver são a mesma coisa. Então, se vocês gostaram, por favor, comenta aqui embaixo, comenta o que vocês gostaram, deem sugestões, eu já colhi algumas lá no Instagram e vou fazer todas, estou muito animada. Se tiver mais sugestões, comenta aqui também e fica atento lá, me adiciona no Instagram, porque aí quando eu tiver chamada para temas e tudo mais, eu faço por lá e aí você pode participar também desse processo.
Se você quiser tá sempre antenado com os vídeos que tem aqui, é só se inscrever e ativar o sininho que tem do lado. Aí você recebe uma notificação por e-mail, é bem mais tranquilo e garantido que você vai saber quando tem vídeo novo. Não esquece de dar um joinha, porque aí você conta pro YouTube que esse conteúdo é legal e que outras pessoas vão curtir. Então, agradeço muito e agradeço também quem vai encontrar esse vídeo por conta desse incentivo que você tá dando. Obrigada mesmo por estar comigo nesse canal. Beijo grande e até o próximo vídeo.